Olá, né? Boa noite. Conforme combinado na web aula de hoje, eu disse que postaria, né, esse vídeo das atividades, né, feitas na última aula. Então foi postada essas atividades remotas e foram 10 questões, né, são atividades propostas de Enem, e aí nós vamos resolver algumas. Então a primeira, né, é uma questão do Enem, que diz o seguinte: a evolução do processo de transformação de matérias-primas em produtos acabados ocorreu em 3 estágios: artesanato, manufatura e maquinofatura. Um desses estágios foi o artesanato. Então aqui está pedindo, né, a característica do artesanato. Então, dessas alternativas, vamos analisar qual que se enquadra melhor com o artesanato. Nós temos, né, trabalhava conforme o ritmo das máquinas. Primeiro, que no artesanato nós vimos que não havia, né, maquinário, enfim, o trabalho era todo rudimentar. Trabalhava geralmente sem o uso de máquinas e de modo diferente do modelo de produção em série. Então a alternativa que mais se enquadra com o artesanato seria a alternativa B. Então essa seria a alternativa a ser marcada. 2, né? Até o século XVII, as paisagens rurais eram marcadas por atividades rudimentares de baixa produtividade. A partir da Revolução Industrial, sobretudo com o advento da Revolução Tecnológica, houve um desenvolvimento contínuo do setor agropecuário. Então, a questão 2, são, portanto, observadas consequências econômicas, sociais e ambientais interrelacionadas no período posterior à Revolução Industrial, as quais incluem, né, a erradicação da fome no mundo, o aumento das áreas rurais e a diminuição de áreas urbanas. Também não houve a erradicação da fome, também não houve, né, esse aumento de áreas rurais. Maior demanda por recursos naturais, entre os quais recursos energéticos, sim. Então a Revolução Industrial, ela aumentou, né, por si só a demanda por recursos energéticos. Então seria, nesse caso aqui, a alternativa C para número 2. 3. Um carro esportivo é financiado pelo Japão, projetado pela Itália, montado em Indiana, México e França, usando os mais avançados componentes eletrônicos que foram, né, inventados em Nova Jersey, fabricado na Coreia, a campanha publicitária desenvolvida na Inglaterra, filmada no Canadá, com edições e cópias feitas em Nova York. Então aqui nós temos uma dimensão da distribuição do trabalho, né, e da globalização. Então aqui nos perguntava: a viabilidade do processo ilustrado pelo texto pressupõe o uso de, então, das alternativas, né, linhas de montagem e formação de estoques? Então, nesse caso, não, né? Empresas burocráticas e mão de obra barata? Não. Controle estatal de infraestrutura consolidada? Também não. Organização em rede, organização em rede e tecnologia de informação. Então, a partir do momento que você conecta, né, Japão, Itália, México, França, então você tem uma rede. Então, a alternativa que mais contempla a número 3 é a alternativa D, organização em rede, tecnologia e informação. 4, né? A 4, né? Quanto mais complicada se tornou a produção industrial, mais numerosa passaram a ser os elementos da indústria, que exigiam garantia e fornecimento de 3 deles eram importância fundamental: o trabalho, a terra e o dinheiro. Numa sociedade comercial, esse fornecimento só poderia ser organizado de uma forma, tornando-os disponíveis à compra. Agora eles tinham que ser organizados para a venda no mercado. E estava de acordo com a exigência do sistema de mercado, né? Sabemos que em um sistema como esse, os lucros só podem ser assegurados se eles, né, garantem a autorregulação por meio de mercados competitivos independentes. A consequência do processo de transformação socioeconômica abordado é a... Então aqui nós estava entrando na expansão de terras comunais? Não. Limitação do mercado como meio de especulação? Também não. Então, consolidação da força de trabalho como mercadoria? Sim. Então, na verdade, onde você tem a tríade, né, terra, né, o trabalho, a terra e o capital, logicamente nós temos nesse contexto, então, a consolidação da força, né, de trabalho como mercadoria. Então 4C, 5, né?
no final do século XX, em razão dos avanços da ciência, produzir-se em um sistema presidido pelas técnicas de informação, que passaram a exercer um papel, um elo, os demais unindo-se ao novo sistema, né, a perseverança, um mercado que utiliza esse sistema de técnicas avançadas resulta numa globalização perversa, né, um texto de Milton Santos. Uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho advindas da transformação citadas nesse texto, né, respectivamente né, vai gerar aí nesse contexto o quê? Eliminação das vantagens locacionais? Não. Limitação de fluxos logísticos? Não há limitação. Pelo contrário, os fluxos vão aumentar. Diminuição dos investimentos industriais valorizados? Não há uma diminuição, né? E sim uma ampliação. Concentração de áreas manufatureiras? Não há, na verdade, é uma dispersão, né? Redução. Automatização dos processos fabris e aumentos dos níveis de desemprego? Sim, então quando você implementa tecnologia, ao mesmo tempo você gera desemprego, porque a tecnologia ela vai substituir mão de obra, né, do trabalho. Então, nesse caso, seria a alternativa E5. A6, uma questão do Enem, uma charge do Frank e Ernest, né? Entrei em pânico e desliguei. Que tipo de empresa deixaria uma pessoa, né, de verdade atender o telefone? Então, a situação abordada na tira torna explícita a contradição entre. Então, na verdade, você vai analisar nessa tirinha a contradição entre as relações pessoais e o avanço tecnológico, inteligência empresarial e ignorância, né, dos cidadãos? Não. Então, a A, na minha concepção, eu não vou nem ler as outras, mas a A que mais encaixa aqui, ó, as relações pessoais e o avanço tecnológico. Então, na verdade, o que ele está dizendo, né, principalmente, ele critica uma situação em que há uma pessoa atendendo telefone. Hoje, na verdade, esses modelos são automatizados, né, os call centers, e a boa parte deles não tem nem, às vezes, pessoa falando do outro lado, é uma máquina, né, gerando mensagens. Então, ele faz essa crítica. Então, é uma relação pessoal que ele faz. A questão 7, graças aos progressos da ciência e à técnica, a circulação acelerada de informações, geram-se condições materiais né, para aumentar a especialização. Outro texto, Milton Santos, também falando disso aqui, né, a nova divisão territorial descrita no excerto, né, que é no texto aqui, corresponde a. Então, na verdade, qual que é a correspondência aqui que nós vamos analisar? Guerra fiscal que amplia a disputa entre estados e municípios? Não, aqui não dimensiona a guerra fiscal. Especulação imobiliária que beneficia as áreas com maior infraestrutura? Também não. Descentralização. Vocês lembram de eu falar na aula que a industrialização ela passa por um processo de descentralização? Então, aqui está falando da descentralização, né, no texto. Então, a alternativa que mais contempla a número 7 é a C, de descentralização industrial. 8, né, é uma questão também do Enem, outra tirinha, que diz o seguinte, né, na situação: vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem, descobrir o que o resto estão fazendo há 30 anos. Então, a pessoa está numa linha de produção, ela não conhece o trabalho das outras. Então, é uma linha de produção onde o trabalho é dividido. Então, vamos entender aqui. Então, essa tirinha, ela nos remete ao que? A mão de obra inserida em que? Ampliação da jornada diária? Não. Melhoria da qualidade do trabalho? Também não. Instabilidade dos cargos ocupados? Não. Eficiência, né, e prevenção dos acidentes? Também não. Desconhecimento das etapas produtivas? Sim. Estamos falando, ele não sabia o que ele fazia, ele aposentou e não sabia qual era o trabalho dos outros à frente. Ele sabia o trabalho dele, mas dos outros ele não sabia. Então, a alternativa que contempla aqui, a número 8, é a letra E. E a última questão, né, que é um texto, né, do Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico. A Revolução Industrial, né, usou máquina a vapor para mercantilizar a produção no século XVIII, século XIX. A segunda Revolução Industrial é a eletricidade, né, assim são as fontes de energia das revoluções. E a terceira Revolução Industrial usou os eletrônicos na tecnologia, cada uma, né, com sua força de produção. Agora, no século XXI, a quarta Revolução Industrial é caracterizada pela fusão de tecnologia entre as esferas física, digital e biológica. De acordo com a tendência expressa no texto,
a última revolução industrial citada pelo autor caracteriza pelo quê? Qual que é a característica dessa revolução industrial citada pelo autor, né, nessa última questão aqui? Então vamos analisar aqui, né? Redes aéreas de comunicação pela intensificação do uso do Fordismo. Não especifica, né, na questão do sistema de Fordismo aqui. Viagens interpaciais pelo grande emprego de carvão mineral, também não. Cabeamento telegráfico, né, submarino, não, é Taylorismo. Então não estamos falando desses sistemas de produção, nós estamos falando das revoluções, né, industriais. Computadores, a válvula e a utilização de linhas de produção, né, também não. Internet móvel e pela inteligência artificial, sim. Então, a partir do momento em que se você faz a fusão, né, das esferas físicas e biológicas, eu vou entrar na inteligência artificial, né, móvel e pela inteligência artificial. Então, a alternativa que contempla a número 9 seria a letra E. Então, aqui estão as questões que foram aplicadas na aula anterior, né, de forma comentada e gabaritada para vocês. Tenham todos, né, um bom dia, uma boa tarde ou, quem sabe lá, uma boa noite, o horário que vocês estejam vendo esse vídeo. Um grande abraço, até a nossa próxima aula.